Fala, rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais uma aulinha da monitoria. Amanhã não teremos aulas devido à paralisação, então vou gravar esse videozinho aqui para vocês não ficarem defasados, beleza? Então o que a gente vai falar hoje? Bom, primeiro vamos relembrar o que a gente tem falado. Cara, a gente já falou sobre derivada de polinômios, já falamos sobre os limites, propriamente dito, a gente já calculou todos os tipos de limites, quem foi em todas as monitorias viu sendo feitos os limites de polinômios, limites de funções trigonométricas, então a gente adquiriu essa bagagem aqui até chegar a falar na parte da derivada das funções trigonométricas. O que vai mudar? Conceitualmente nada, mas a gente vai ter que começar a mexer com algumas características das funções trigonométricas propriamente ditas, beleza? Então a gente vai começar aqui entendendo como é que eu chego na derivada do seno de x. E eu vou demonstrar isso aqui para vocês usando a definição de limite, porque a gente, a partir dessa derivada, a gente consegue determinar as outras, né? A não ser a derivada do cosseno. A derivada do cosseno vai ficar de exercício para vocês, mas eu vou mostrar o caminho todo aqui, a gente vai entender o que a gente está fazendo, vai chegar na parte do cosseno, vocês vão deitar e rolar. E eu recomendo que faça, tá? Ah, Lucas, mas não vai cair demonstração na prova, mas a gente não está aqui estudando porque vai cair na prova, a gente está estudando aqui para ficar mais inteligente. E lembra, quando isso daqui faz todo sentido aqui, fica mais fácil. Você começa a entender as outras coisas, sem contar que você vai exercitar aqui algumas fatorações, algumas aproximações trigonométricas, a gente vai entender um pouco mais aqui sobre as funções trigonométricas no geral. Então, cara, é muito rico fazer isso. Beleza? Então, cara, dado uma função f de x igual a seno de x, como é que calcula a derivada dela? Cara, pela definição de derivada, não sei se vocês lembram, qual que é a definição de derivada? Ou f' de x, ou na notação de Leibniz, dy sobre dx. Cara, o que era a derivada, né, propriamente dita? A derivada, que nesse caso do gráfico seno de x, pô, eu primeiro traço uma reta secante, né, ao meu gráfico, beleza? Aí depois o que acontece? Essa reta secante, por ser secante, ela vai cortar o gráfico em quê? Em dois pontos, beleza? Aí o que vai acontecer? Ela vai cortar aqui num ponto x e num ponto x mais h arbitrário. Qual que é a ideia da derivada? Na derivada, a gente quer estudar a reta tangente ao gráfico em que ponto? No ponto x. Cara, como é que eu posso fazer isso? A gente viu que uma das alternativas que a gente tinha era pegar esse ponto x mais h e começar a deslocar ele para a esquerda. Ou seja, eu estou fazendo o ponto x mais h tender a x. Ou seja, eu vou fazer a conta no momento em que x mais h é tão próximo de x, mas tão próximo de x, que a gente pode considerar como se fosse x, beleza? Aquela ideia do limite, né? Como, por exemplo, quando eu tenho o limite para x tendendo a 3, por exemplo, de x ao quadrado menos 9 e x menos 3. Cara, se você joga x igual a 3 aqui de cara, dá pau, né? Por quê? Porque vai dar 0 sobre 0. A gente já fez esse limite algumas vezes dentro de sala de aula. Qual que é a ideia do limite? Como a gente não está trabalhando exatamente com x igual a 3, a gente pode, por meio de uns traquejos matemáticos, por meio de algumas malemolências, a gente pode massagear essa equaçãozinha aqui de forma com que eu elimine a indeterminação, aí só depois eu aplico o meu x igual a 3, porque aí o meu limite pode funcionar de boa. Você vê que o 3 aqui, ele é nem definido nessa função. Né? Nem faz sentido falar dessa função aqui, x² menos 9 sobre x menos 3, para x igual a 3. Não faz sentido. Essa função não existe no x igual a 3, não faz parte do domínio dela. Mas o limite me permite calcular o valor dessa função, mesmo que esse ponto não faça parte do domínio. A gente já discutiu isso, mas estou aqui trazendo de novo para não ter muito problema. Então, o que a gente quer? A gente quer a reta tangente que está passando pelo ponto x. Aí o que a gente faz? A gente pega um ponto x mais h. Beleza. Só que aí eu não quero saber o coeficiente dessa reta secante aqui. Não quero saber, não estou nem aí para isso. Eu quero saber qual que é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico no ponto x. Como é que eu posso obter isso? Uma das maneiras é pegando esse ponto x mais h e fazendo ele tender a x. Ou seja, fazendo o h tender a quanto? Tender a zero, né? É exatamente o que está escrito aqui, ó. Eu vou pegar a minha função no ponto x mais h, que é esse ponto aqui. Ah, Lucas, então nesse ponto aqui, a minha função vale f de x mais h. Isso. Nesse caso aqui, eu estou falando da função seno, né? Isso. Então aqui vai ser o seno de x mais h. Beleza. E quanto que vai ser minha função aqui? Ah, seno de x. Beleza. Cara, e aquilo, a gente já viu isso na geometria analítica, lá no ensino médio e tal. Ou não precisa ser só na geometria analítica, isso aqui é um problema de geometria normal. Como é que eu calculo a inclinação de uma reta, ou seja, a tangente do ângulo? Cara, a tangente do ângulo é ΔY, então tangente de alfa é ΔY sobre ΔX. Quem é o ΔY? O ΔY é essa diferença aqui, ó.
Seno de x mais h menos seno de x. Ah, tá. E quem é o ΔX? É esse cara aqui. Vai dar h, né? A distância daqui até aqui vale quanto? Vale h. Ah, beleza. Então, na verdade, o que eu tô querendo é o valor, é esse valor aqui, né? Seno de x mais h menos o seno de x sobre h. Só que eu não quero só esse valor, não. Eu quero quando h tendendo a zero. Ah, eu quero o limite para h tendendo a zero desse valor. Então, esse valor vai me fornecer a derivada do seno de x, esse ponto aqui, x arbitrário. Né? É como se eu pegasse aquele ponto x mais h e fizesse ele chegar literalmente tão próximo de x que eu posso considerar ele x em algum momento. Ah, tá. Então, o que eu estou calculando aqui é o coeficiente angular dessa reta aqui tangente. Isso. Ah, tá. Beleza. Show de bola. Então, cara, vamos entender aqui essa expressão. Vamos pegar isso daqui. Né? Qual que é a derivada da minha função, então? A derivada da minha função vai ser o limite para h tendendo a zero do que? Da função seno de x mais ΔX, quer dizer, mais h, menos o seno de x. Beleza, e tudo isso dividido por quanto? Por h. Cara, aquele mesmo exercício de limite. Qual que é a primeira coisa que a gente faz aqui? Ah, a primeira tentativa, Lucas, é tentar jogar h igual a zero. Isso. Mas, cara, se eu jogar h igual a zero, você sabe que vai dar errado. Porque a gente construiu essa ideia da reta tangente para dar errado, né? A gente só vai poder jogar h igual a zero depois que eu sumir com essa indeterminação aqui. Ou sumir ou fazer umas malemolências nessa equação de forma com que ela possa ser feita. Então, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar meus conhecimentos aqui de trigonometria, beleza? Por exemplo, eu tenho um seno da soma de dois arcos aqui. Cara, isso aqui, ó, tá no nosso vídeo, né? Que eu falo um pouco sobre funções trigonométricas, sobre a ideia por trás. Eu demonstro isso aqui no vídeo de aprofundamento, tá? Eu demonstro isso daqui no vídeo de aprofundamento. E, cara, o vídeo de aprofundamento não significa que ele não vai cair na prova, que ele não é importante. Cara, o vídeo de aprofundamento talvez seja a aula mais foda que tem ali, porque é a aula que eu mais desenvolvo conhecimento, eu falo sobre várias propriedades, paridades de função e tal. Eu demonstro isso daqui usando o ciclo trigonométrico. Então, cara, se você pegar essa aula e debruçar, pô, cara, você vai sair dali mais inteligente, garanto. Então, cara, eu vou assumir que você sabe isso daqui e a partir daqui eu vou começar a desenvolver esse limite. Então, cara, no lugar de seno de x mais h, eu vou escrever outra coisa. Agora eu quero o limite de h tendendo a zero do que? Seno de x mais h é seno x cosseno h mais seno h cosseno x. Beleza? E tudo isso daqui menos seno de x. Legal? Beleza, e tudo isso daqui tá sobre h. Tá, legal, Lucas. Tu não resolveu o problema. É, claro que não. Se tentar jogar h igual a zero, ó, aqui vai dar zero. Aí aqui vai dar quanto? Aqui vai dar... não, aqui não vai dar zero não, né? Aqui vai dar seno de x. Seno de x, beleza. Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar zero. Aqui vai ficar seno menos seno, zero, zero sobre zero. Tô indeterminado ainda. Não consigo andar para frente. Mas agora o que a gente vai usar? A gente vai usar um pouco do nosso conhecimento dos limites fundamentais. Por exemplo, olha o que eu vou fazer aqui, cara. Lembrando, eu não vou alterar em nenhum momento o valor da expressão, não posso fazer isso. Mas o que eu posso fazer? Eu vou colocar esse menos seno x perto desse cara aqui. E olha só, olha essa coisa aqui, que bonito esse passo, hein? Eu vou ter aqui, ó, seno de x vezes o cosseno de h menos o seno de x e tudo isso dividido por h. Tudo isso dividido por h. Beleza. Sobrou quem? Sobrou seno h, seno h, seno h, cosseno x. Só que, cara, eu não posso trocar essa expressão, o valor da expressão, então todos esses caras aqui estão divididos por quanto? Estão divididos por h. Beleza. Eu ainda não posso substituir h igual a zero. A gente continua nos mesmos problemas. Mas, cara, o que você já começa a perceber aqui? Eu já melhorei essa expressão. Por quê? Porque agora, quem que está aparecendo aqui? Cara, está aparecendo um seno de h sobre h. Qual que é esse limite aqui, esse limite fundamental? A gente já discutiu várias vezes isso dentro de sala de aula. Mas, como vocês estão falando com o melhor monitor do Brasil, vamos lá. Olha só. Por que o seno de h sobre h para h tendendo a zero dá 1? A gente vai entender isso aqui. Vamos lá. Vamos lá no ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, aqui é o eixo dos cossenos e aqui é o eixo dos senos.
beleza? Como é que eu defino um seno ou um cosseno de qualquer ângulo? Beleza? A gente aprendeu a definir lá no ensino médio, seno, cosseno, a tangente de um ângulo num triângulo retângulo. Beleza, só que o triângulo retângulo ele limita a gente, né, de ângulos entre 0 e 90. Beleza? Só que eu quero expandir meu conhecimento. Como é que eu faço para qualquer ângulo, qualquer? Eu quero saber um seno de um ângulo qualquer. Cara, a partir da origem do ciclo trigonométrico, eu vou até a extremidade dele, né? Aí, beleza. Esse cara aqui é o meu ângulo. Quanto que vale meu ângulo aqui? Não sei, vou chamar de x aqui. X. Beleza, esse é meu ângulo x. Tá, qual que é o seno do meu ângulo x? Cara, o seno do meu ângulo x é a projeção desse ângulo aqui no eixo dos senos. Ah, tá. Então esse é o valor do meu seno de x. Beleza. E o cosseno de x? Cara, o cosseno de x é mole. O cosseno de x é a projeção desse ângulo lá no eixo x. Isso. Isso serve para qualquer ângulo, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto quadrante, beleza? Só que agora a gente vai expandir um pouquinho mais esse conhecimento aqui, tá? Então, a gente definiu o seno, a gente definiu o cosseno. Só que eu não defini ainda como é que eu defino esse ângulo aqui. Esse ângulo, primeiro, tem que ser definido em radiano. A gente já comentou sobre isso também, né? Medida de ângulo de gente grande. A gente vai começar a trabalhar aqui mais com radiano. E como é que eu defino esse ângulo em radiano? Qual que é a definição? Isso também está lá no vídeo, mas eu vou falar aqui de novo. Qual que é a definição de um ângulo em radiano? A definição do ângulo em radiano é o comprimento do arco que ele percorre, então vou chamar esse arco aqui de S, por exemplo, dividido pelo raio da circunferência. Ah, tá. E quanto que vale o raio da circunferência do ciclo trigonométrico? Vale 1. Ah, Lucas, então esse ângulo em radiano aqui, no ciclo trigonométrico, ele equivale a esse arco aqui. Isso, ele equivale a esse arco. Beleza. Agora, vamos começar a entender, cara, o porquê quando eu tenho isso daqui, o limite para h tendendo a zero, do seno de h sobre h. Primeiro, quem que é h? H é o ângulo. Você concorda que o ângulo, a gente acabou de discutir aqui que o ângulo é igual ao arco que ele percorre? Ah, Lucas, então, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver... Opa, cacete. Se eu tiver um ângulo aqui, por exemplo, aqui. Pô, tô com um ângulo aqui, pum. Qual que é meu arco aqui? Cara, o meu ângulo é todo esse cara aqui. X, por exemplo. Quem é meu arco? Esse arco aqui. Ah, tá. Então esse arco aqui vale X. Beleza. O ângulo, ele equivale a esse arco. Ele é um ângulo central, né? Beleza. Tá. Então vamos começar a pensar em diminuir esse ângulo. Por que esse limite aqui está me pedindo? Cara, ele está me falando, cara, qual que é a razão entre o seno de um ângulo e o próprio ângulo quando esse ângulo fica cada vez menor? Cada vez menor quanto? Cara, mais próximo de zero que você conseguir. Então, beleza. Vamos começar a pensar nisso daqui. Se eu pego esse ângulo aqui, que ainda é um ângulo grande, o seno desse cara vale todo esse cara aqui, beleza? E o arco dele? Pô, o arco vale todo esse cara aqui. O desenho está um pouco fora de perspectiva, mas é nítido que o arco ele tem que ser maior do que o ângulo, do seno do ângulo, beleza? Show? Legal. E aí? Né? O que acontece se eu for diminuindo esse ângulo? Então, cara, agora eu vou pegar um ângulo menorzinho. Vou pegar esse ângulo aqui, ó. Peguei esse ângulo. Tá. Como é que é o seno desse ângulo mesmo? Ah, Lucas, o seno desse ângulo é a projeção desse ponto lá no eixo seno. Isso. Então, o seno desse cara é isso. E quanto que vale esse ângulo aqui? Ah, esse ângulo ele equivale a esse arco aqui. Beleza. Cara, você já está começando a perceber que esse carinha aqui, esse cara estão se aproximando. Mas beleza, eles estão se aproximando, eles vão chegar num ponto específico, ou enfim, vamos discutir isso. Tá, legal. Agora eu vou pegar um ângulo menor. Vou pegar um ângulo menor ainda. Ou seja, eu estou aproximando o meu cara de zero mesmo. Então, cara, eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Pô, esse ângulo já diminui legal. Agora, quem que é o seno desse cara? Cara, o seno desse cara é esse valor aqui, né? Eu projeto lá no eixo Y, beleza, encontro seno. Só, cara, quem que é o meu ângulo aqui? Cara, o meu ângulo, ele é esse cara aqui. Cara, você percebe que esse cara aqui ainda é um pouquinho maior, porque ele tá curva ali e tal, mas beleza. Ele tá começando a se aproximar muito, né? Concorda comigo? Ah, tá, legal. Então, vamos aproximar mais ainda esse cara. Vamos aproximar mais. Vamos pegar agora ó, esse ângulo aqui, ó, que tá quase deitado. É quase zero esse cara. É quase zero. Porque aqui, né, o desenho ele não fica dos melhores. Mas deixa eu tentar fazer um negócio assim. Pô, cara, olha só. Olha só isso aqui, cara. Olha só isso aqui. Pensa nesse ângulo. Qual que é o seno desse cara aqui? Ah, Lucas, o seno desse cara é a projeção dele aqui nesse eixo. Ah, tá. E qual que é o tamanho do arco aqui? Pô, cara, o tamanho do arco é esse aqui. Pô, você começa a perceber que quando o ângulo vai ficando muito pequeno, o arco e o seno
eles vão se confundir ali em algum momento. Vai chegar uma hora que se você escolher um ângulo tão pequeno quanto você consiga, quanto que vai ser essa relação? Cara, 1. Ah, Lucas, então esse seno e esse arco eles vão convergir para o mesmo valor quando eu faço o ângulo ficar cada vez menor. Isso. Ah, tá, beleza. Legal. Então, essa que é a consequência imediata desse limite, beleza? Então, quando eu pego ângulos cada vez menores, o seno e o ângulo começam a se confundir, né? E a gente usa essa aproximação muito na trigonometria, às vezes para problemas de física também, que eu tenho que o seno de x é aproximadamente o ângulo que é aproximadamente a tangente de x para arcos pequenos, para ângulos pequenos, né? Para o seno eu já demonstrei, para a tangente tem lá no vídeo que eu demonstrei anteriormente, mas se você quiser, fica o exercício. Por que a tangente também é aproximada assim? Tá bom. Mas a gente discutiu tudo isso aqui. Por quê? Porque, cara, eu comecei a andar para frente aqui, você concorda, né? Antes eu não tinha nada, pô, agora eu já tenho um limite conhecido, beleza. Só que eu ainda tenho um problema aqui, né? O problema é esse cara aqui. Então eu vou trabalhar esse cara para sumir com essa indeterminação. Então vamos lá. Eu vou ter o limite para h tendendo a zero do seno de x desse cara aqui. Só que você percebe que o seno de x ele está em evidência, que eu vou colocar ele em evidência. Ah, tá. Então vai ficar seno de x, que multiplica, vai sobrar um cosseno de h menos 1, tudo isso dividido por h. Isso aqui somado com o limite, para h tendendo a zero, do seno de h sobre h, vezes o cosseno de x. Ah, beleza. Legal. Ah, Lucas, você pode fazer isso? O limite da soma é a soma dos limites? Sim, isso é uma propriedade do limite, beleza? A gente já discutiu isso também anteriormente. Então, se eu tenho o limite de uma soma, eu tenho a soma dos limites. Eu desmembrei isso por quê? Porque esse limite aqui a gente já conhece. Agora, esse limite aqui a gente tem que trabalhar. Tá. Então, cara, no final das contas, o seno de x ele não conversa com h. Então, o que essa questão, o que essa demonstração tem em si? Eu quero, na verdade, saber quanto que vale esse limite aqui. O limite para h tendendo a zero do cosseno de h menos 1 sobre h. Aí eu te pergunto, cara, e aí, como que tu faz esse limite aqui? E, pô, não vem com essa parada de usar L'Hopital e tal. Não, a gente não vai usar L'Hopital nem nada aqui. A gente vai demonstrar mesmo. Como é que a gente demonstra isso aqui? Cara, pô, limite de cosseno eu não sei. É verdade. Mas limite de seno eu sei. Pô, tem como eu transformar seno em cosseno? Tem, pô, tem. É relação fundamental. Qual que é a relação fundamental da trigonometria? Eu tenho que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, não é certo? Então, cara, eu tenho que fazer a pressão cosseno ao quadrado. Como é que eu posso fazer a pressão cosseno ao quadrado? Cara, eu pensei aqui em, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo por cosseno de h mais 1. Lembra aquela ideia que a gente construiu em aula também? Quando eu multiplico a soma pela diferença de dois números, eu tenho o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Pô, o quadrado primeiro menos o quadrado segundo me parece ser bem chamativo aqui, né? Vai aparecer um cosseno ao quadrado e tal. Ah, beleza. Cara, são tudo estratégias, tá? Resolver limite é você adotar uma estratégia e ir seguindo e ver se tá certo e tal. Beleza. Quanto que é o produto da soma pela diferença? É o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, que é 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Tá. Embaixo vai ficar h vezes cosseno de h mais 1. Ah, tá, legal. E aí, até então, se você jogar h igual a zero, vai dar problema, tá? Não vou nem fazer, mas se você quiser tentar, dá problema. Qual que é a questão aqui, cara? A questão é que esse cara aqui, você pode escrever ele de uma outra maneira. Você pode escrever ele colocando uma função que você conhece o limite. Qual que é? Por exemplo, se você tem o seno ao quadrado de h, você tem o seno ao quadrado de h mais o cosseno ao quadrado de h, isso aqui tem que dar 1, não é? Só que eu tenho aqui o cosseno ao quadrado de h menos 1. Pô, o cosseno ao quadrado de h menos 1 é menos o seno ao quadrado. Né? O que eu fiz? Eu joguei esse cara para cá, veio com outro sinal, aí depois eu isolei e joguei esse cara para lá, foi com outro sinal. Ah, beleza. Então, cosseno ao quadrado de h menos 1 é menos o seno ao quadrado de h. Vou jogar ali. Então, eu vou ficar com o limite para h tendendo a zero. Cosseno ao quadrado menos 1 vale menos seno ao quadrado sobre h vezes o cosseno de h mais 1. Beleza, até então, joga h igual a zero, dá problema. Mas aí que vem o pulo do gato, cara. Aqui eu não tenho seno ao quadrado? Seno ao quadrado é o quê? É seno vezes seno. Então, vou escrever isso aqui como sendo seno de h sobre h
vezes menos seno de H sobre cosseno de H mais 1. Cosseno de H mais 1. Não é a mesma coisa? Cara, isso aqui é uma multiplicação de fração, né? Eu vou multiplicar o de cima, vou multiplicar o de baixo, eu volto para o que eu tinha aqui. Eu só separei isso de forma a aparecer o que eu queria. Por que eu queria que aparecesse desde o começo? Cara, esse limite fundamental. Agora eu posso jogar H tendendo a zero aqui. Quando eu faço H tendendo a zero, o que acontece com essa expressão? Ah, seno de H sobre H a gente já viu, tende a 1. Beleza. E quanto que tende essa expressão aqui? Seno de H sobre cosseno de H mais 1. Cara, se tu joga H igual a zero, quanto que é o seno de zero? Ah, Lucas, o seno de zero é zero. Beleza. Cosseno de zero vale quanto? 1. Ah, então aqui embaixo vai ficar 1 mais 1, 2. Quanto que é 0 dividido por 2? É 0. Ah, tá. Então esse cara aqui tende a 0. Então, se esse cara tende a 0, esse limite aqui tende a 0. Pô, se esse limite tende a 0, seno de x vezes uma coisa que tende a 0, tende a 0. Ou seja, o que sobrou pra gente aqui? Sobrou só essa parte aqui molezinha. Quanto que é essa parte? Pô, essa parte é molezinha. Quanto que é o limite do seno de h sobre h para quando h tende a 0? Ah, é 1. Pô, cara, então a gente fez toda aquela contaada, todas essas discussões e tal, para simplificar no final das contas sobre quem? Um cosseno de x. Então a gente chega à conclusão que a derivada da função seno de x é igual ao cosseno de x. Ou seja, o coeficiente angular da reta o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico do seno é dado pelo cosseno. Em todo ponto, o coeficiente angular vai ser dado pelo cosseno. E, cara, vocês vão ver que essas funções especiais, seno e cosseno e tal, elas são muito utilizadas e elas são funções que a gente chama de harmônica, que quando você deriva ela duas vezes, ela volta a aparecer. A gente vai discutir isso mais pra frente. Mas aqui eu coloquei uma tabela sobre essas derivadas e tal. Eu vou dar o caminho para vocês fazerem todas essas derivadas e, cara, reafirmo aqui, façam, demonstrem. Isso aqui vai dar mais segurança para vocês, vocês vão ter mais traquejo matemático, vocês vão desenvolver outras habilidades, ficar mais inteligentes. Demonstre, beleza? Tá. Se eu te der uma função f de x seno de x, tu já sabe que a derivada é cosseno de x. Beleza, a gente acabou de provar aqui. Ah, e se a função for cosseno de x? A derivada é menos o seno de x. Menos o seno de x. Ah, tá. Lucas, como é que demonstra ela? Da mesma forma que a gente demonstrou. Só que você vai ter que usar cosseno de x mais h, tem lá no vídeo, assiste, você vai conseguir. Você vai fazer algumas simplificações e beleza, vai chegar. Agora, as outras têm outros caminhos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, quanto que é a derivada tangente de x? Aí tu pode pensar, Lucas, eu vou ter que jogar lá naquele f de x mais h e tal. Não precisa. O que é tangente, né? Tangente não é seno sobre cosseno? É, né? Cara, o que você tem aqui, né? Você tem uma função que é o produto de duas outras funções. Você aprendeu a fazer isso aqui. Isso aqui é a regra do quociente. Como é que eu derivo isso daqui? Cara, eu vou ter que derivar o primeiro, manter o segundo. Então, vai ser a derivada do seno de x vezes o segundo, menos, mantém o primeiro, deriva o segundo, dividido por quem? Ah, é dividido pela função de baixo ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Cara, aí você faz isso daqui, beleza? Vê como é que dá e você tem que chegar em secante ao quadrado de x, beleza? Ah, tá. Então essa daqui eu posso demonstrar pela regra do quociente. Isso. Cara, e não só ela, tá? Por exemplo, essas funções inversas aqui, secante, cossecante, cotangente. O que é secante, por exemplo? Cara, secante, ela é o inverso do cosseno. Né? O inverso do cosseno? Cara, é a mesma coisa. Isso daqui também é uma divisão entre duas funções. Por exemplo, que função é essa? Função 1. Ah, tá. E quem é essa função aqui? Função cosseno. Pô, posso aplicar a regra do quociente? Pode. Aplica aí, vê se não vai dar essa derivada que eu coloquei aí. Beleza? Então, cara, é você pegar isso daqui e começar a enxergar de outras maneiras. E todas as funções inversas você pode fazer da mesma forma também. Beleza? Então, cara, é muito interessante isso. É um conteúdo que vocês têm que ter uma certa confiança, que é uma coisa que vai aparecer bastante, beleza? Agora eu vou dar uma pausa no vídeo, a gente vai voltar no próximo pause com alguns exercícios e eu vou introduzir para vocês a ideia de regra da cadeia também no segundo exercício já, beleza? Fechou? Valeu!